Que bom estar aqui com vocês, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus aqui? Deixa eu ver. Deus é poderoso, amém? Uma coisa que eu quero iniciar nesse culto é que Deus vai surpreender as suas expectativas. Quem crê nisso? Levanta a tua mão direita e fala: eu estou preparado para receber e para ser abençoado por Deus. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, seja bem-vindo à melhor igreja que existe nesse planeta. Não porque somos perfeitos, mas porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Amém? Se você está aqui conosco, eu tenho certeza que você tem esse mesmo sentimento no teu coração. Queridos, vamos para a nossa palavra. Hoje eu quero iniciar uma nova série. Nesse mês ainda, finalzinho de maio, né? Mas já estamos aí indo para junho. E eu vou conversar com vocês, com a igreja, o pessoal de casa, durante esse mês e o outro, sobre um tema, como eu posso dizer, que eu tenho certeza que ele vai quebrar alguns tabus no seu coração, no seu estilo de vida, muitas vezes na maneira que você enxerga Deus em algumas circunstâncias. E o contexto que eu quero trabalhar dentro da palavra de Deus, deixa eu só já iniciar, colocar aqui no capítulo certinho, para a gente iniciar. É um contexto da seguinte questão: quantos aqui sabem que Deus faz tudo aquilo que Ele prometeu? Quem tem essa convicção aqui? Deixa eu ver, igreja. Você tem a certeza no teu coração de que Deus é um Deus que o que Ele promete, Ele cumpre? Sim ou não? Você consegue olhar para Deus e compreender que tudo que Ele escreveu na palavra vai se cumprir. Então existe promessas, circunstâncias, situações, né? Existem, como eu posso dizer, uma imensidão de possibilidades dos céus disponíveis para nós. Mas o que eu quero conversar com a igreja é o que depende de Deus, Ele vai fazer. Isso é fato e verdade, porque nós servimos o Deus que não volta atrás da sua palavra, que não engana, que não mente, que nunca perdeu uma batalha. Então nós estamos sendo guiados pelo general de todos os exércitos que venceu tudo. Mas a vertente que eu quero trabalhar hoje é: e quando depende de mim? E quando aquilo que eu sonho, almejo, aquilo que eu estou organizando, não depende mais de Deus, porque Deus já abençoou. E quando isso depende das minhas ações, das minhas escolhas, do meu sacrifício, do meu enfrentamento, e quando as coisas dependem de mim? Então o contexto que eu vou trabalhar é: e quando as coisas dependem de você? Quando as coisas dependem de mim, quais são as minhas ações? Amém? Eu quero ler um texto que está em Gênesis 26, no versículo 18, e nós vamos orar. Diz assim a palavra de Deus:
você precisa para ter uma vida em plenitude. Agora minha pergunta é: quais são as palavras que Deus já liberou sobre a tua vida? Quais foram as promessas que você ouviu da tua infância? Essas não se cumpriram. A pergunta é: depende de Deus? Ou está dependendo de uma mudança, de uma decisão minha e sua? Porque quando as coisas dependem de nós, eu quero conversar sobre isso. Existem conceitos que nós precisamos compreender, que nós precisamos trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Conceitos que nos traz uma nova visão sobre todas as coisas. Eu conheço pessoas que reclamam do sol escaldante, da chuva, do dia frio, que reclamam do trânsito, que reclama do ônibus que pega, que reclama do carro que comprou, que reclama, enfim, nada está perfeito, nada está bom. Mas isso não quer dizer que o mundo está conspirando contra a pessoa. Isso quer dizer que existe alguma coisa dentro dela que não está legal. Existe algo que não foi reconstruído ou não foi renovado interiormente, porque assim como o homem vê na sua alma, assim como ele determina no seu coração, assim como ele se vê, assim são as coisas. Da mesma forma, tem pessoas que passam lutas, dificuldades, enfrentamentos, problemas, e ela sempre está disponível falando: eu creio que Deus fará um milagre sobre mim. Eu creio que no tempo certo as portas vão se abrir. Eu creio que esse laudo, essa enfermidade não veio para a minha destruição, não veio para desgraçar a minha vida, né? Termo muito forte, sem a graça de Deus, né? O termo desgraça é sem a graça, sem a presença. Não veio para isso, mas veio para que a manifestação poderosa de Deus operasse o milagre em mim. E quando essa pessoa recebe a cura, meu amigo, ela sobe nesse altar, chega, estufa o peito e fala: ó, todo mundo pensou que eu ia ficar prostrado na doença, mas eu busquei aquele que é dono, poderoso e que pode curar qualquer enfermidade. Eu estou aqui não para glorificar a mim mesmo, mas para dar a glória àquele que nunca me abandonou, porque a promessa que ele declarou sobre mim se cumpriu hoje. Eu creio que você vai ter essas mesmas possibilidades, mas a pergunta é: quando depende de mim, o que eu faço? Eu quero estudar com vocês alguns pontos hoje, com a igreja, para trazer entendimento da forma como nós devemos lidar a nossa vida e lidar com as coisas que muitas vezes falta fé. Muitas pessoas pensam que fé é pensar positivamente. Muitas pessoas pensam que fé é você não falar palavras negativas. Isso não tem nada a ver com fé. A fé é certeza, a fé é convicção, a fé é quando você tem uma força interior, você enxerga, olha para um lado, olha para o outro, parece que não vai acontecer, mas aquilo não tem força para te parar, porque você tem uma palavra e você vai até que aquela palavra se cumpra. Isso é fé. Quantos aqui sonham com suas famílias convertidas, restauradas, casamentos fortalecidos, uma vida financeira saudável, filhos na presença de Deus? Balança assim para o anjo te ver. Quantos aqui sonham com uma saúde revigorada, com uma empresa grande? Quantos aqui creem
crenças limitantes e existem crenças que te impulsionam. A que você alimentar todos os dias vão ser as que vão determinar os seus resultados. Se eu creio que eu nasci para não romper, não crescer interiormente, eu não vou romper externamente. Então reconheça os sinais. O que está acontecendo fora de você, querido, é a soma das convicções que você tem internamente. Se você crê que nunca vai romper, se você crê que nunca vai chegar num patamar, vou falar de forma financeira, porque isso mexe com 70% da igreja. Se você crê que nunca vai ter um salário dos sonhos, qual é o teu salário dos sonhos? Qual é o teu rendimento dos sonhos? Ah, pastor, se eu ganhasse 10 mil por mês, a minha vida ia mudar. Minha pergunta é, você que está ganhando hoje 2, 3, 4, 5, você está gastando mais do que ganha? Porque se você estiver gastando mais do que você ganha, você pode ter 100 mil na conta, você vai dever 200. Por quê? Dentro de você está tudo desordenado, está tudo uma bagunça. Pastor, se o meu marido mudasse, meu Deus, como minha família seria transformada. Não. O que você precisa mudar? O que eu, Tiago, preciso mudar para o meu casamento ser melhor? Porque se fora está tudo bagunçado, eu preciso reordenar dentro. Porque quando eu trabalho interiormente através do Espírito Santo, pode ter pedras disponíveis para eu tropeçar. Eu não vou fazer isso, eu vou pegar as pedras que estão nos caminhos e vou erguer um altar de adoração para que aquele que é eterno possa trazer o poder que opera os milagres em mim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então reconheça os sinais. Aquilo que está desordenado fora, querido, é porque existe alguma coisa dentro de você que não está legal. Então reconheça os sinais. Muitas questões que nós esperamos que mude externamente depende de uma mudança interior. Quando tudo depende de mim, situações que muitas vezes eu não suporto mais. Eu não suporto mais a maneira que o meu chefe lida comigo, eu não suporto mais como está a minha família. Não, eu cheguei no limite, pastor, eu vim nesse culto da família querendo uma palavra profética, um poder sobrenatural que me impulsionaria a mudar a minha vida. E eu vou te dar uma palavra. Agora, quer ter uma vida diferente? Comece a semear coisas novas. Quem quer novas colheitas precisa trabalhar melhor as sementes. Porque quando a semente é colocada numa terra boa, que é a presença de Deus, ela precisa germinar e dar frutos. E se você chegou no ápice da sua vida, em que você chegou no limite, dizendo, eu não aguento mais, isso era o que Deus precisava para trazer transformação. Porque quando você entende que não depende mais dele, você não está aguentando mais, não, beleza, Deus vai operar, mas Ele vai operar para que você possa mudar as suas escolhas. Se o teu relacionamento não é um relacionamento legal, querido, mude. Eu hoje não suporto mais. Não é a situação que tem que mudar, sou eu que preciso mudar a situação. Isso eu lido com isso desde quando eu aceitei a Jesus. Eu parei de olhar para a minha família como um erro, como uma tragédia. E eu comecei a entender que o problema da minha família se chamava Jesus. Mas a minha família não teria acesso para ser transformada se Jesus primeiramente não mudasse a mim. Quando eu dei espaço para Jesus mudar o meu interior, as minhas convicções, as minhas certezas, os meus conflitos, os meus traumas, eu comecei a olhar para os meus familiares com um olhar de misericórdia. Eu comecei a enxergar a história de cada um e falei, não, o que falta para que essa família seja uma família, não perfeita, né? Porque todo mundo sonha com uma família perfeita, idealiza isso. Meu irmão, não existe uma família perfeita. Existe uma família que serve a Jesus. E quando a família serve a Jesus, mesmo em meio ao caos, existe amor, paz, vitalidade, força para suportar qualquer pressão. Então depende de mim, não depende mais de Deus. Então reconheça os sinais. Outro ponto importante, esteja disposto a mudar. O único que não consegue ser transformado por Deus é aquele que não quer mudar. Igreja, entenda uma coisa. Ninguém que está sentado aqui ou está nesse altar falando com você tem o poder de mudar a tua vida. O único que tem poder para mudar a própria vida
é você mesmo. Quer um exemplo? Você quer ter um estilo de vida saudável? Você olha para o relógio e fala, não tenho tempo para fazer uma academia, sei lá, para mudar a alimentação, para fazer uma corrida, para fazer um esporte. Porque todos nós temos uma agenda gigantesca, e isso é bênção. Isso é sinal de produtividade, isso é sinal que nós estamos crescendo. Mas se você quiser, você consegue fazer. Pastor, então eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã. Que acorde. Se você fizer 30 minutos de atividade física, 5 horas da manhã, de 5 a 5 e meia, para você se arrumar, ter que pegar, né, o batidão, no começo vai ser um caos. Você vai ficar doído, vai pensar em desistir todos os dias. Mas daqui 30 dias você vai ver que a tua vida mudou, a tua saúde mudou, a tua mente mudou. E aquele cansaço que antes te colocava, qualquer lugar que você encosta, você dorme. Misericórdia. Sinal que interiormente não está legal aí. Tem muito açúcar, carboidrato, tem muita coisa aí que não está legal. Quando você começa a fazer atividade física, seu corpo começa a funcionar diferente. E você, consequentemente, vai ter mais força. Eu estou falando de atividade física, umas coisas bem simples. Porque isso não depende de Deus. Se Deus me desse 36 horas, mesmo assim o tempo seria puxado. Porque se tivesse 36 horas um dia, você teria obrigatoriedade com muitos horários até cumprir com as 36. Então o problema não é o tempo, o mundo, a estação. O problema são as visões que estão em mim, porque dentro de mim existe um conflito. Então esteja disposto a mudar. Quem anda com Deus tem que estar disposto a mudar todos os dias. A mudança é diária. Eu creio que quem foi para o Revisão de Vidas aqui? Tem alguém? Glória a Deus. Levanta a tua mão bem alto. Deixa eu ver você. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, novas criaturas. Mas deixa eu já te dar uma vitamina de fé. O que você viveu ontem é fantástico, sobrenatural, e você pode sim viver isso para sempre, mas você precisa se alimentar todos os dias. Se você passar uma semana agora sem estar com Deus, sem ler a Bíblia, sem estar conectado com o seu líder, sem ir numa célula, sem vir ao culto, provavelmente você vai ficar fraco. E provavelmente você vai voltar para outra rotina que você tinha, porque você aprendeu 20, 30, 15, 18 anos, uma rotina que você achava que era real, mas hoje você está vivendo uma outra rotina, uma novidade de vida, e ela precisa ser alimentada diariamente, mudança diariamente, porque quem não muda diariamente, uma hora vai estagnar e vai retroceder. É mais ou menos o exemplo, quando uma fruta verde está linkada ao caule, né, a árvore, ela é alimentada de nutrientes, sim ou não? Ela é alimentada todos os dias, as raízes puxam o que ela precisa, a chuva traz o que ela, né, chuva vem, joga no solo, puxa os minerais, puxa tudo que ela precisa, e aquela fruta verde, ela vai crescendo, vai ficando robusta, vai ficando, né, agradável, até que um dia ela fica madura. E uma fruta madura, o que acontece com uma fruta madura? Ela está pronta para servir como alimento, sim ou não? Mas você já viu que frutas maduras o suficiente, quando cai do pé e vai para o chão, e ela não ela não cumpre com o restante do propósito da vida dela, que é alimentar outros, o que acontece com ela? Apodrece. Então deixa eu te falar uma coisa, cuidado com você, cristão maduro demais. Eu sou maduro demais para fazer essas coisas. Eu sou maduro demais para orar todos os dias. Não, eu já estou numa maturidade assim que eu não preciso mais ler a Bíblia, porque eu já li a Bíblia 5 vezes. Te dá um sinal, você está podre. Você está tão podre que é capaz de você se perder, porque você está deixando de fazer as coisas simples, porém as mais importantes, que é ser alimentado por Deus todos os dias. Vou te dar uma outra dica que fecha esse exemplo. É melhor você ser verde e ser alimentado por Deus todos os dias, do que pensar que você já está maduro o suficiente para conduzir toda a tua vida sem que Deus esteja inserido. E quando você pensa que Deus não pode ser mais inserido, porque você já conhece tudo, querido, você está a um passo de cair, e a queda vai ser muito grande. Então viva uma vida de busque a Deus todos os dias, não se limite a mudanças. Não fica com um conflito, mudou de pastor. Eu quero te falar, você não precisa levantar a mão, nem precisa me falar isso, tá? Não, eu gostava mais dos outros pastores. Glória a Deus por isso. Se alimente com eles, tenha uma vida, um relacionamento com eles. Sim ou não? Não faça essa comparação, ela é injusta.
Mas viva um novo momento, porque eu tenho certeza que em alguma coisa eu vou conseguir te elevar em uma área. E isso não é uma glória para mim, mas isso é porque você está disposto a mudar. E quem está disposto a mudar está disposto a crescer. E quem está disposto a crescer está disposto a ouvir a voz de Deus todos os dias. Então seja maduro o suficiente para entender que você não sabe de nada e que depende todos os dias da graça de Deus para sobreviver o dia a dia, que assim a tua vida vai ser transformada de forma poderosa. Dê uma forte salva de palmas ao teu Deus em nome de Jesus. Então mude, querido, mude. O meu discípulo, a minha vida, a minha célula, a minha rotina, muda. Se não está agradável, muda. Pastor, eu não estou tendo resultado na vida. Para, meia hora, 1 hora por dia e reorganiza a rota, porque você vai ter resultado. Eu nasci assim, pastor. Se quem quiser que tem que gostar de mim de jeito. Ok, querido. As pessoas vão gostar de você do jeito que você é. Mas eu quero te dar uma dica. Você não vai sair do lugar, porque quem não muda, quem não está disposto a crescer, nunca colhe coisas novas. Minha pergunta agora, que eu creio que seja unânime: quantos aqui querem crescer e ter coisas novas? Esteja disposto a mudar todos os dias. Terceiro ponto. Na verdade, deixa eu falar ainda dentro desse ponto. Lembra daquele versículo que Jesus disse que não pode colocar vinho novo em odre velho? Porque o novo ele vem cheio de energia, ele vem muito fermentado. Uma nova unção não pode exalar na tua vida se as coisas velhas não forem retiradas. Se tiver muito espaço na tua vida para trauma, vai ter pouco espaço para milagre. Mas se ter muito espaço no teu coração para arrependimento e mudança, você vai ser um milagre ambulante. Todo lugar que você for, você vai ver as obras de Deus concretizando, você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Quando você abrir teu WhatsApp, não vai ter mais fofoca sobre A, B ou C. Vai ter assim: cara, aquela palavra que você liberou sobre mim, hoje eu mudei, eu transformei. Nossa, eu cheguei na igreja e eu me sinto parte da família. Desde o primeiro culto, hoje eu recebi uma mensagem que encheu meu coração de fé. Nossa, desde o primeiro momento que eu entrei naquela igreja, eu senti o amor de Deus exalando de todos. Uma menina mandou uma mensagem dessa, eu falei: que glória a Deus, o caminho está certo. Porque os nossos discípulos do Riacho têm o coração disponível para transformar todos os dias. Então, querido, quer viver coisas novas? Mude o seu hoje para você colher um melhor amanhã. Quem diz amém? Eu tenho uma notícia para você: Deus tem algo maior e melhor para nós. Por isso que a sua palavra sempre nos desafia a mudar. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai enxergar que sempre houve crise, problemas e dificuldades. E sempre existiu desistentes, fracassados e pessoas que viviam na sua própria crise. Mas você também vai conseguir enxergar pessoas que tinham tudo para desistir e tiraram força da sua fraqueza para viver uma coisa nova. O exemplo que eu tenho, que eu nem coloquei aqui, mas que Deus traz no meu coração agora, é quando os 12 espias foram enviados para enxergar a terra de Canaã. Deus já havia dito que é uma terra maravilhosa, mas Deus nunca deixou disponível que não teria lutas para eles. E quando eles entraram na terra, eles disseram: realmente é muito melhor do que aquilo que Deus falou. Mas tem um porém: 10 dos 12 enxergaram as dificuldades porque não queriam mudar o seu interior. Falaram: a terra é boa, né? As uvas tem que ter 2 homens para carregá-las. Mas você já viu o tamanho do gigante que tem lá? Você já viu os tamanhos dos problemas que tem lá? Não sei não, hein? Acho que Deus, não sei não. Aí 2 homens que viviam a mudança todos os dias olhou para os 10 e falou: deixa de ser frouxo, meu irmão. O mesmo Deus que prometeu a terra para nós, será o mesmo Deus que vai entregar cabeças desse gigante para nós, que vai prostrar cada um de joelhos, porque nós não servimos a homem, nós servimos o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que prometeu e vai cumprir a sua palavra até os últimos dias. Josué e Caleb tomaram posse daquela terra, e os outros 10, não sei nem o que aconteceu. A única menção que eu tenho sobre eles é dessa menção de olhar as dificuldades e não enxergar o tamanho do Deus. A pergunta que eu quero te falar hoje, fazer hoje é: os teus olhos estão mais focados nas dificuldades ou eles estão focados na promessa que Deus te deu? Se está nas dificuldades, não é um problema.
ainda, porque você tem a disposição de mudar. Mas se você decidiu que não quer mudar, aí se tornou um problema, porque Deus não pode mudar aquilo que você não está disposto a mudar também. Deus não é invasor. Muitas pessoas falam: pastor, eu não sei, você tem um jeito assim, você aceita todo mundo. Eu tenho que aceitar todo mundo, porque Deus me aceitou. Eu todo errado, maluco, né? Ainda sou assim meio doido em algumas coisas, e Ele me aceita. Eu vou ficar fazendo, esse eu quero, eu dou oportunidade para todo mundo na igreja. Por quê? Porque eu consigo entender que, se a pessoa está disposta a mudar, ela tem tudo o que ela precisa para ser melhor. Mas não deu certo, eu já tentei tudo, querido. Vou te dar agora uma dica para os líderes. Líder, teu discípulo está te dando muito trabalho, você está sem saco para cuidar dele? Envia para mim. Libera ele para mim. Eu faço questão de abrir uma célula só para ele. Vou cuidar dele. Mas no dia que ele tiver topzera, bombando, crescendo, rompendo, não vem falar que ele é teu discípulo, que você formou, porque foi você que formou, não. Foi eu que olhei nele algo que muitas vezes você não enxergou. Sabe o quê? A capacidade de ser usado por Deus em meio às dificuldades. Então você que quer crescer, pare de olhar os problemas, comece a olhar a Deus, que é Deus de solução. E se Deus te colocou numa situação onde tem muito problema, é porque Ele já te habilitou com a unção de solucionador de problema. Ele quer que você não enxergue a dificuldade, mas que você enxergue a Deus, que vai te fazer suplantar, superar, vivenciar, romper limites, para que Ele manifeste o poder dEle. E eu finalizo esse culto dizendo: aumente as suas expectativas, porque Deus não consegue ir além se a sua expectativa é pequena. Se você tem pouca expectativa, Deus vai fazer pouco na sua vida. Mas se você tem muita expectativa, se prepare, porque nosso Deus é um Deus ilimitado de graça, de poder e de autoridade. Provérbios capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Pense nas coisas dos céus. Nós temos que elevar as nossas expectativas, fala comigo, em Deus. Porque é Deus que te eleva, é Deus quem te faz ir para um novo degrau. Gera expectativa, pastor, eu fui demitido. Meu irmão, você foi promovido. Aquele lugar era pequeno demais para você. Deus te capacitou naquele lugar e quer que os seus olhos se abram para que você possa enxergar o novo monte que você vai dominar. Mas o problema é, a notícia do mundo muitas vezes tem sido maior do que as promessas de Deus. Você tem que mudar a ótica, irmão. O mundo não tem poder para intervir nos céus, a não ser que você dê espaço para isso. Agora, os céus têm o poder de mudar qualquer circunstância no mundo. Quando o mundo te parar, quando o mundo te colocar prostrado, clame a Deus, porque Ele vai abrir novas fontes. Ele vai te fazer desentulhar os poços, assim como Isaac fez. Isaac olhou e falou: o trabalho do meu pai não foi em vão. Eu sei que daquele lugar tem unção, tem prosperidade. Eu não sou digno nem de mudar o nome daqueles poços. Depois eu vou falar sobre cada um deles aqui no próximo culto. Ele só desentulhou e falou: esse é o poço que o meu pai ergueu, e é desse poço que vai vir tudo aquilo que eu preciso para ser uma pessoa melhor. Da mesma forma que eu oro e declaro, tudo que Deus tem para mim e para você vai se concretizar de acordo com as nossas expectativas. Amém, igreja? O último texto diz assim, Provérbios 23, 7: assim como penso em minha alma, assim eu sou. Esse é um princípio bíblico e natural. Assim como eu enxergo a vida, assim eu vou colher os resultados. Como é que você tem enxergado o dia a dia? O que depende de você hoje? Eu tenho certeza que quando eu falei assim, se tudo dependesse de mim, onde eu estaria? Você entrou em crise porque você falou assim: não, pastor, isso não depende de mim não, eu já fiz. Não. Pergunta que não quer calar: você já fez tudo que estava à sua possibilidade? Você já deu o seu tudo? Você já fez tudo que tinha que fazer? Ou você ainda consegue enxergar que existem alguns conflitos que não mudam porque você
ainda enxerga aquilo como uma verdade. Um exemplo final, né? Como você reage? Quantos aqui já reviveram uma mesma situação? Uma dica no casamento. Eu e Ludmila tínhamos um problema existencial, vamos dizer assim. Porque eu sou muito acelerado. E eu não gosto de perder tempo, eu não gosto de me atrasar. Se me ver aí atrasado, você vai ver que o pastor já está louco. E eu tinha um negócio de ficar correndo e tudo, e vou para um lado e tudo. Tem vezes que eu deixo uns negócios nos lugares, e eu não lembro onde eu coloquei, enfim, negócio maluco. E uma crise minha era que eu morava sozinho, então eu tomava banho e deixava a toalha onde eu quisesse, lá dentro do meu quarto, né? Às vezes em cima da cama, ou quase todas as vezes em cima da cama. Isso começou a dar um conflito no meu casamento, porque a Lud não gostava que a toalha molhada ficava em cima da cama. Enfim, passou-se mês, e aquilo era sempre um incômodo. Toda vez nós brigávamos por causa do diacho da toalha que ficava em cima da cama, eu molhava o lençol. E eu falava, não, tá bom, tá, isso não me frustra mais. E toda vez que a gente brigava, aquilo meio que doía meu coração, que eu falava assim, meu Deus, cara, tá brigando por causa de uma toalha que está em cima da cama. Então aquilo me deixava frustrado. E eu ainda falava mais, a toalha está do meu lado, eu que vou dormir molhado. Mas não importava, o problema não era somente a toalha estar em cima da cama. O problema é que na cultura, no envolvimento, no crescimento dela, estar em cima da cama era uma coisa totalmente ruim, desagradável, não fazia parte do convívio dela. Já no meu convívio, eu deixava a toalha em qualquer lugar porque eu nunca tive quarto. Eu sou o quinto de 6 irmãos. Então na minha família é o seguinte: se tem um pão francês, ele não é um pão inteiro para mim. Ele é um cesto. Eu corto meu pedacinho, eu tenho que ainda sobrar 5 para os outros que vão chegar. Consegue entender? Então lá em casa, como eu não tinha quarto, eu dormia na sala, ou às vezes eu dormia na cozinha. É um negócio meio maluco, depois eu conto essa história. Então para mim, aonde eu colocava minha toalha, estava posto. Porque para mim aquilo ali era o lugar mais adequado. Então quando eu casei, eu entendi que a gente tinha um quadro, a gente tinha um local para qualquer coisa, seja de roupa suja e tal, aquela coisa. Blá, blá, blá. Mas eu entendi o seguinte, que enquanto aquilo me confrontava e eu me chateava, e eu sempre revivia a mesma coisa, é porque eu ainda não tinha mudado a minha mentalidade acerca daquela situação. Então a dica que eu te dou é, muitas vezes você pensa que já mudou, que aquilo não dói mais, que aquilo, né, é frescura. Mas eu vou te falar, se você não mudar a ótica como você enxerga aquele problema, você nunca vai conseguir vencê-lo. O teu conflito no casamento, às vezes vocês brigam de forma financeira, porque um cuida do dinheiro de forma desordenada, o outro cuida de uma forma mais regrada, mas sempre tem conflito, é porque vocês ainda não chegaram no denominador comum, vocês não mudaram a mente. Como eu falei no início do culto, se você deve mais do que você ganha, alguma coisa dentro de você não está legal. Você deve andar na lei do merecimento. Ah, eu trabalho tanto, eu mereço. Aí você vai lá e pum, estoura o cartão de crédito. Não viva na lei do merecimento. Viva na lei administrativa. Hoje eu não posso, isso não vai me ferir. Mês que vem também não posso comprar, mas isso não vai me machucar. Mas daqui 3 meses eu já me organizei e eu vou comprar à vista, porque eu sirvo um Deus que é próspero, abençoado e que vai me dar novas possibilidades. Se você começar a mudar a tua mente sobre coisas simples, quando vier as mais complexas, você não vai enxergar o problema, porque Deus já vai te dar uma solução. E você vai falar, opa, joga aqui, isso aqui, tá bom, beleza, pode deixar que eu resolvo, daqui 1 semana eu te entrego pronto. Amém? Te convido a se colocar em pé em nome de Jesus. Queria poder continuar esse tema, mas deixa para os próximos cultos. Coloca a mão no teu coração. Repete comigo, fala, Senhor, muda aqui dentro. Eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a ser melhor. Eu estou disposto a colher coisas novas. Porque dentro de mim não tem nada que é imutável. Eu estou em transformações, eu estou em desenvolvimento, porque o teu Espírito opera em mim. Quando tudo depender de mim, fala, quando tudo depender de mim, será ele excelente, porque eu vivo debaixo da excelência.
Porque o que Deus faz, o que Deus prometeu, já se cumpriu. Então depende de mim fazer a colheita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga paz. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, te protegendo e te guiando. Antes de eu te liberar, quero perguntar se tem alguém que está nessa igreja visitando pela primeira vez. Você é um convidado, seja bem-vindos, em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui? Não, né? Vocês que estão nos visitando, coloca a mão no coração. Igreja, levanta a tua mão direita, amém, para cá. Você que está visitando, põe a mão no teu coração. E você que está nos visitando, declara comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Igreja, queria que vocês dessem uma salva de palmas para esses campeões, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a Sara, nossa terra do Riacho. No final do culto, eu tenho um presente para dar para vocês, os seus amigos, líderes. Vocês podem conduzi-los à salinha ali, que eu pessoalmente vou lá conversar com vocês 2 minutinhos. Quero pegar o pedido de oração, amém? Igreja, que vocês possam ir para a melhor semana, que vocês vivam os melhores milagres, que vocês se preparem para crescer como nunca cresceram até hoje, porque nós servimos um Deus que supre toda a expectativa gerada no nome de Jesus. Você que está em casa, até os próximos cultos, amo vocês. Fique com o nosso melhor louvor, em nome de Jesus.